Boa tarde de novo, né, gente? 27 pessoas, tirando 26 pessoas, 29. Então acho que a gente já pode iniciar, certo? Antes eu quero dizer pra vocês que eu tomei uma decisão agora, certo? Nesse meio tempo. Ixi, se quase não chega e chega pontualmente, imagina quando for pontual, né? Então, eu não vou passar a atividade para vocês, certo? Porque eu fiz isso para as outras 3 disciplinas essa semana, porque eu tenho visto muitos dizendo que estão cansados, que é muita coisa, e como todos os professores voltaram, né? Então acaba sobrecarregando um pouco. Então, tanto saúde ambiental, imunologia, histologia, que eu já tinha falado para vocês, eu não passei a atividade. Aí eu ia passar de anatomia, mas acho melhor ficarem todas sem atividade, para vocês terem um tempinho para respirar, certo? Caiu, voltou. Pronto. Então, aí na próxima semana a gente vê como é que a gente fica com o restante do conteúdo. Acho que já é sistema respiratório na próxima semana, certo? Mas essa semana fica tranquilo, só assistam a aula. Se quiserem, assistam o vídeo novamente no YouTube para poder acompanhar e aí dá tudo certo, beleza? Então a gente vai ver hoje o sistema digestório, como eu havia dito a vocês, que é a mesma coisa do sistema digestivo, certo? Se você se referir a ele como sistema digestivo, sistema digestório é tudo a mesma coisa. Então ele é um sistema simples, porque ele é composto por alguns órgãos, a gente não tem que decorar tanta coisa como no esquelético ou no muscular, certo? Então o sistema digestivo ele é formado por um conjunto de órgãos que vai ter por intuito realizar uma única função. E que função é essa? A digestão, certo? Então todos os órgãos estão unidos para desempenhar essa única função, que é a digestão dos alimentos. Então o que é a digestão, né? A digestão nada mais é do que a quebra do alimento em diversos pedaços menores, para permitir que com esses pedaços menores o organismo consiga absorver os nutrientes fornecidos por aquele alimento lá quando chegar no intestino delgado, certo? Então a digestão é isso, é a quebra desse alimento em pedacinhos menores, essa quebra podendo ser realizada de forma mecânica, como nós vamos ver, por exemplo, a mastigação. Então é uma quebra mecânica desse alimento. Mas também pode ser realizada de forma química, que é a ação das enzimas, né? Que vão catalisar as reações de degradação dessas moléculas complexas em moléculas mais simples. Então, a digestão vai ocorrer lá a absorção desses nutrientes vai ocorrer lá no intestino delgado, e essa digestão, excluindo, claro, a digestão mecânica que eu acabei de mencionar, ela é principalmente realizada, ela consegue ser absorvida de fato, porque os níveis menores de degradação desse alimento, que é justamente aquilo que vai ser absorvido, ele é alcançado graças à ação desses sucos digestivos, certo? Que sucos digestivos são esses? São o suco que está lá presente na boca, que é aqui a saliva, certo? A gente sabe que a saliva tem tanto líquido como também enzimas. Tem também o suco digestivo do estômago, que é o suco gástrico, que é aquele suco ácido, que também possui enzimas que degradam proteínas. Temos também aqui no intestino delgado, temos na região lá do duodeno, a gente vai ter o suco tanto pancreático, tanto o suco da bile, como também o suco do próprio intestino delgado, que é jogado ali na região do duodeno. Então todos eles vão ter uma ação na degradação desses alimentos, certo? Na digestão desses alimentos. Então a gente vai ver cada passo para se alcançar aí a absorção dos nutrientes de fato a partir de um alimento ingerido. Então o sistema digestivo ele tem 2 subdivisões, né? Dentre os órgãos pelo qual ele é formado.
Então, ele vai ter o tubo digestivo e vai ter os órgãos anexos. O que é que vai compor o tubo digestivo? O tubo digestivo vai ser formado por aqueles órgãos que têm formatos tubulares e que são intermitentes e sequenciais. Ou seja, ele entrou aqui na boca, que tem um formato tubular, foi para a faringe, que também tem um formato tubular, para o esôfago, para o estômago, para o intestino grosso e reto. Então, são todos órgãos que têm essa característica tubular, certo? E você nota que não há interrupção entre eles, não há uma separação física entre esses órgãos, certo? Então, todos eles vão compor esse tubo digestivo, que é a cavidade oral, a faringe, o esôfago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus, certo? Já esses órgãos anexos é o oposto, né? Eles são separados e independentes. São as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar. Então, esses órgãos já não. Eles necessitam o quê para levar os seus conteúdos interessantes à digestão? O suco da bile, o suco pancreático, eles precisam de componentes sanguíneos, né? Vasos que vão carregar esses elementos. Aqui no caso do tubo digestivo, não. O alimento só vai prosseguindo pelos orifícios que vão relaxando e permitindo a passagem. Ele não precisa de uma circulação sanguínea. Ele não precisa de vasos para que possa ocorrer essa passagem do alimento, certo? E a digestão em si, ela pode ocorrer de duas formas, como eu já havia mencionado a vocês. Ela pode ocorrer da forma química e também vai ocorrer de forma mecânica. Ambos os processos podem ocorrer nesses órgãos de forma simultânea ou podem ocorrer de forma independente, certo? Um não elimina o outro. Então, alguns determinados pontos do sistema digestivo vai ter apenas a digestão do tipo mecânica, outros pontos vai ter apenas a digestão do tipo química e outros pontos nós vamos ter ambos, vai ter tanto a digestão mecânica como a digestão química. Então, o que seria essa digestão química? São as reações químicas catalisadas por enzimas. Quando essas enzimas têm a capacidade de degradar as moléculas complexas em moléculas mais simples, certo? Elas são catalisadoras. Elas diminuem ali a energia de ativação para que essa reação ocorra. Então, ela facilita essa degradação daqueles alimentos. Enquanto que aqui a digestão mecânica, ela vai envolver o quê? Todos esses processos que estão enumerados aqui. A mastigação pelos dentes, a deglutição ali, que a língua empurra o bolo alimentar para a faringe e para o esôfago, certo? O esôfago vai realizar a ingestão desse alimento. A digestão em si, que também é uma digestão mecânica, certo? Os movimentos que ocorrem no sistema digestivo. A absorção, quando chega lá no intestino delgado. E a defecação, quando é eliminado aquele alimento que não foi absorvido, certo? Então, são todos processos mecânicos que também fazem parte do processo de digestão juntamente com as enzimas. Então, para a gente iniciar, né, conhecer essas partes do sistema digestivo, nós vamos iniciar pela cavidade oral, certo? A gente chama de cavidade oral, não chama de boca. Na cavidade oral, inicialmente, nós vamos ter os dentes. Na nossa boca, nós temos 32 dentes normalmente, certo? O indivíduo adulto. Dentre eles, 8 são incisivos, 4 caninos, 8 premolares e 12 molares. São eles que vão iniciar a mastigação, ou seja, a quebra do alimento. Que processo é esse de quebra do alimento? De forma mecânica, através dos dentes e da mastigação? É um processo mecânico, né? Mecânico de mastigação. É aquele primeiro que estava enumerado lá nos processos mecânicos. Então, são os dentes que vão iniciar, de fato, esse processo digestivo. Além disso, ainda na cavidade oral, nós vamos ter quem? A língua. A língua vai ter um papel importantíssimo. Ela quem vai trazer o gosto dos alimentos. Então, a gente tem aqui que essa região de trás, nas laterais, é responsável por gerar a sensação de gosto ácido.
Aqui a sensação de gosto amargo vai ser gerada aqui nessa papila aqui no fundo da língua, certo? Mesmo central. Já a sensação de gosto salgado vai ser essas laterais, essas papilas laterais aqui mais à frente, certo? Enquanto a de doce é aqui na pontinha da língua, ou seja, a sensação doce e a sensação amarga tem 2 pontos. Doce na frente e amargo lá atrás. Enquanto o salgado e o ácido tem 4 pontos nas laterais da língua. O salgado mais à frente, esses 2 pontos mais à frente, enquanto o ácido são esses 2 pontos mais atrás, certo? Então, além de trazer a sensação de gosto do alimento, ela também vai realizar a deglutição. É a língua que vai empurrar o bolo alimentar gerado aqui na boca para a faringe, para continuar o processo de digestão. Então, quando esse bolo alimentar vai para trás, né, através da deglutição, ele empurra quem? A epiglote contra a laringe, impedindo que o bolo alimentar deglutido vá para as vias aéreas. Como isso ocorre? A língua, para realizar a deglutição, ela tem que ir para trás, ela tem que puxar esse bolo alimentar e ir para trás. A epiglote está ligada à língua. No momento em que a língua vai para trás, ela empurra essa epiglote contra a traqueia, fechando a traqueia e impedindo que o bolo alimentar passe pelo canal errado. E assim continua esse bolo alimentar para a faringe, certo? Além disso, aí, antes da gente entrar aqui na faringe, onde esse bolo alimentar chegou, a gente também tem na região da cavidade oral um órgão o quê? Anexo. Que órgão foi esse que a gente viu? As glândulas salivares, que tem aqui esses canais que desembocam na cavidade oral, certo? Então essas glândulas salivares são órgãos anexos. A glândula parótida é a responsável por produzir 70% do conteúdo da saliva. A submandibular produz 25% do conteúdo da saliva e a sublingual 5%, certo? Essa saliva produzida pelas glândulas salivares, ela vai ser constituída por um líquido viscoso, onde 99% vai ser de água, mas o restante vai ser de eletrólito, certo? Que garante ali o pH em torno de 6,7. Então a presença desses íons, a presença desses sais na saliva é para manter esse pH em torno de 6,7, um pH próximo ao neutro. Por que existe a preocupação com a manutenção do pH próximo ao neutro? Por quê? Porque a gente sabe que as enzimas, elas atuam, elas estão ativas e atuantes quando elas estão trabalhando em um pH ótimo. E o pH ótimo da amilase salivar é em torno de 7, em torno do pH neutro. Então, por isso que a presença desses eletrólitos é essencial para a manutenção desse pH nesse valor aí ideal. Além disso, também há a presença da mucina, que permite essa viscosidade, que essa viscosidade exista. Por que a importância da viscosidade, né? Para facilitar o processo de deglutição, para não sair também arranhando, não ser só o bolo alimentar com a água. A água não tem essa capacidade viscosa, mucosa, de fazer com que esse bolo alimentar deslize para dentro da faringe, certo? Também vai ter a pitialina, ou, que eu já mencionei aqui, a amilase salivar, né? E a amilase salivar que vai iniciar o processo de digestão do amido. Se é amilase salivar ou pitialina, é uma enzima, eu vou ter também aqui na cavidade oral o início de que tipo de digestão? Digestão química, não é isso? Então a digestão química, ela também vai iniciar na cavidade oral através da digestão do amido, esse polissacarídeo, pela amilase salivar. E para que ela possa atuar, eu tenho que ter esse pH aqui em torno de 6,7, próximo do neutro, certo? Então, quais os processos mecânicos? Só o avião passar. Então, quais os processos mecânicos que são realizados aqui na cavidade oral? A gente vai ter a mastigação e a deglutição, certo? Enquanto os processos químicos é a digestão pela amilase salivar, ok?
Então, entrando aqui para onde o bolo alimentar foi empurrado pela língua, né? Quando a língua fez aquele movimento para trás e empurrou o bolo alimentar, ela o empurrou para a faringe. A faringe ela vai ser dividida em 3 partes: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Os próprios prefixos já dizem como se dá essa subdivisão, né? A nasofaringe é a parte mais superior, mais próxima ao nariz. A orofaringe é a parte que fica diretamente em contato aqui com a cavidade oral, enquanto a laringofaringe vai ser a parte mais inferior, que fica ali próxima à laringe do sistema respiratório, certo? Então, esse bolo alimentar passa para a faringe e ela vai ter esse papel de conduzir esse bolo até o esôfago. E ela também tem o papel de quê? Que a gente vai ver na próxima aula, de conduzir o ar até a traqueia, certo? Mas no caso da digestão, o papel dela é conduzir esse bolo alimentar que foi empurrado até o esôfago. Ou seja, ela só vai participar do processo mecânico de ingestão, né? Ela só está ingerindo, ok? Traqueia é bem simples, ou faringe é bem simples. Então, no momento em que esse alimento ele chega no esôfago, ele vai encontrar um esfíncter, certo? Na entrada do esôfago. Da mesma forma que quando ele for sair, também vai haver outro esfíncter lá no final do esôfago, o esfíncter de saída. Então, esse bolo alimentar ele vai prosseguir quando ele chega ao esôfago e vai levar entre 5 a 10 segundos para percorrer todo o esôfago e chegar até o estômago. Esse tempo é um tempo bem lento. E por que esse tempo ocorre? Ele é controlado aqui, ó, pelos movimentos peristálticos. Por que há necessidade desse controle desse movimento? Que esse bolo vá sendo empurrado. Quando ele entra no esôfago, ele vai sendo empurrado pelos movimentos peristálticos para evitar o quê? Que o bolo caia de uma vez no estômago, né? Isso seria um impacto muito forte, principalmente que a gente vai ver que o conteúdo do estômago é um conteúdo ácido e poderia retornar, como é o caso de quem tem refluxo, retornar e acabar causando uma inflamação grande nesse órgão, certo? Então, ele leva esse tempo, em torno de 5 a 10 segundos, para chegar até o estômago, e os movimentos que controlam a descida desse bolo alimentar são os movimentos peristálticos. Então, nas extremidades do esôfago, como eu falei para vocês, existem os esfíncteres superior e o esfíncter inferior. O superior só vai relaxar para permitir a entrada do bolo e o inferior também relaxa para permitir a saída. Ou seja, no momento em que ele passou, foi ingerido ali na faringe, chegou na entrada do esôfago, ou seja, no esfíncter superior do esôfago, esse esfíncter relaxa, o bolo alimentar entra e vão ocorrendo ali os movimentos peristálticos até chegar no esfíncter inferior, que também vai relaxar para que esse bolo possa passar então para o estômago. No momento em que eles relaxam, eles permitem a passagem do alimento e imediatamente depois eles já contraem novamente. É o movimento de qualquer esfíncter, da mesma forma que o movimento do ânus, que também é um esfíncter terminal ali no intestino grosso. Então, todo esse movimento de contração e relaxamento vai depender desse estímulo do alimento estar presente ou não, certo? É por isso que algumas pessoas têm dificuldade, eu, por exemplo, de engolir um comprimido muito grande, em que a gente manda o sinal de que não é um alimento. Então, trava ali o esfíncter e a língua sobe também, impedindo que aquele comprimido entre. E aí volta, ou então fica preso ali na garganta. Então, tem que enviar o sinal positivo de que pode ingerir aquele comprimido, certo? Então, o esôfago vai realizar apenas também o processo mecânico de ingestão, certo? Ele está só ingerindo o alimento, apenas processo mecânico. Então, a gente viu até agora que na cavidade oral tem processo mecânico, mastigação, e tem também ingestão, né, pela língua, e tem também o processo químico da amilase salivar e os outros componentes da saliva. Já a faringe e esôfago é apenas movimento mecânico de ingestão. Então, finalmente, relaxou o esfíncter inferior lá do esôfago,
passou o bolo alimentar e chegou ao estômago. Estruturalmente, esse estômago ele vai conter o fundo, que é essa região aqui mais superior do estômago, o corpo, que é quase a região total do estômago, e a região pilórica, que é que fica aqui próxima da válvula pilórica, que é a separação entre o estômago e o duodeno, certo? Ele vai ter uma curvatura maior e uma curvatura menor. E a entrada dele junto lá ao esfíncter inferior do esôfago é a chamada de cárdia, certo? Então, ele no formato vazio, ele vai ter a forma de um J, e quando ele tá cheio, ele fica mais arredondado, né? Fica num formato mais próximo de um O, certo? Então, vazio, ele seca aqui e fica com esse formato de J, e quando a gente enche de alimento, ele dá uma expandida e fica mais arredondadinho, ok? Sim, diga. É retirado um pedaço, né, do estômago, é uma redução realmente do estômago. Se eu tenho menos espaço para colocar alimento, então eu vou acabar ingerindo menos calorias, porque eu não vou ter espaço para colocar aquela quantidade de alimento. Se eu forçar, eu vou causar uma gastrite. Se eu forçar a ingestão de alimentos a mais do que aquele espaço comporta, eu vou forçar uma gastrite, eu vou forçar um refluxo, certo? Então, quando esse bolo alimentar ele chega ao estômago, ele vai estimular as células das paredes estomacais a secretarem o ácido clorídrico. Essas células aqui, ó, a parede estomacal, ela é assim, ela é toda enrugadinha. Então, as células dessa parede estomacal estão constantemente secretando o ácido clorídrico, mas em baixas quantidades. No momento em que chega um bolo alimentar, só um segundo, no momento em que chega esse bolo alimentar, essas células vão produzir mais e mais ácido clorídrico para de fato efetuar a digestão química. Cresce novamente, né? Como a gente viu na aula passada, o estômago ele é um tecido conjuntivo frouxo, né? Ele é formado por um tecido conjuntivo frouxo. Se eu estou ali esticando, existe certa maleabilidade no conjuntivo frouxo, então ele vai esticar novamente, vai expandir novamente, certo? Então, esse ácido que é secretado, ele vai ser essencial, aqui tem um azinho, certo? Para a digestão. Por quê? Porque o ácido clorídrico, primeiro, ele é um ácido forte. No momento em que ele é um ácido forte e é jogado aqui, secretado dentro do estômago, ele reduz o pH dentro desse estômago até o pH 2, que é um pH baixíssimo, né? Devido a esse ácido ser muito forte. Ele também vai ser essencial para a absorção de ferro, certo? Então ele vai ajudar na absorção do ferro, ou seja, vai contribuir no processo de evitar a anemia. Ele também é germicida, obviamente, né? Que é dificílimo um micro-organismo resistir a um pH ácido dessa forma. E também ele tem a função principal de ativar a pepsina. A gente vai já ver que a pepsina ela é secretada também pelas células da parede estomacal, mas ela é secretada na sua forma inativa, que é o chamado zimogênio, que vocês vão ver lá em bioquímica no próximo semestre, certo? Então ele vai ativar, vai tornar essa pepsina, converter essa pepsina na forma ativa, certo? Então as células estomacais, elas vão estar sintetizando também constantemente o pepsinogênio, que é o zimogênio da pepsina. O que é um zimogênio? Zimogênio é a forma inativa de uma enzima. Então, constantemente as células da parede estomacal estão secretando ali o pepsinogênio. Só que como o teor ali de ácido está baixo, pois não há presença de alimento, então ele se mantém nessa forma inativa. No momento em que chega o bolo alimentar e há o estímulo da secreção bem maior do ácido clorídrico, esse ácido clorídrico vai converter o pepsinogênio na sua forma ativa, que é a pepsina ativa, certo?
e essa sim vai poder realizar a degradação de proteínas, ok? Além disso, essas células da parede estomacal também vão sintetizar muco, né? Para que esse muco? Esse muco não tem a função aí digestiva, né? Esse muco ele tem a função aí de proteção justamente dessas células da parede estomacal. Tem o intuito de proteger as células da parede do estômago contra a ação desse ácido que é tão forte e também dessa enzima que também atua nesse pH ácido e pode degradar as próprias células da parede estomacal. E devido à presença dessa enzima, quando ela está atuante na sua forma ativa, e também do ácido clorídrico, que é um ácido muito forte, as células são renovadas mais ou menos a cada 3 dias, certo? As células da parede estomacal, a região interna do estômago, ok? Então esse ácido clorídrico vai realizar a conversão desse pepsinogênio, que é a forma inativa, em pepsina, que é a forma ativa. Pepsina é uma protease, vai degradar as proteínas. Então vai degradar os compostos proteicos, ok? Compreenderam esse fator de conversão? E por que essa conversão ela é tão importante, né? Porque que o ácido clorídrico ele é essencial. Obrigado por ter respondido. A conversão ela é essencial para a manutenção da homeostase desse estômago, certo? Por quê? Porque uma vez que a pepsina ela é capaz de degradar as células da própria parede do estômago, então é uma forma de proteção, né? De prevenir que essa degradação ocorra, já que ele já está constantemente exposto ali ao ácido. Então, se houvesse ainda mais a ação dessa enzima, degradaria muito mais rápido as células da parede estomacal. Então, essa conversão vai ser necessária para que essa enzima só atue de fato ali sobre o bolo alimentar e não sobre as células do próprio órgão. Então, após a digestão, vai formar-se uma massa líquida e, em vez de se chamar agora de bolo alimentar, vai passar a ser chamado de quimo. Então é importante que vocês coloquem em mente que toda vida que se passa por um processo digestivo químico, esse alimento vai mudar de nome. Eu peguei o alimento, coloquei na cavidade oral. Quando ele passou pelo primeiro processo químico lá, com a saliva, a amilase salivar, ele passou a se chamar de bolo alimentar. Ele foi ingerido e ingerido, chegou ao estômago. Passou pelo segundo processo de digestão químico, através da pepsina e também da ação do ácido clorídrico. Com a ação da pepsina e do ácido, ele passou a se chamar agora quimo, certo? Então é o quimo que vai ser encaminhado para o intestino delgado. Então o estômago vai realizar os processos mecânicos de digestão, né? E também os processos químicos, ok? Então o que é que acontece? Deixa eu só ver aqui. Aqui eu já entro no intestino delgado. Eu não coloquei para vocês porque é mais a título de curiosidade, não é a anatomia, né? Mas o que é que acontece no refluxo? O que é que acontece numa gastrite? Gastrite, como o próprio sufixo já diz, é a inflamação, né? A inflamação ali gástrica, inflamação do estômago. Então é quando a gente tem algum problema que cause a inflamação desse estômago. Só um segundo. Então vai inflamar as paredes daquele estômago e aí vai causar dor, já que ela já está constantemente exposta ao ácido. E o que é que pode acarretar nessa inflamação crônica das paredes estomacais? Pessoas que passam muito tempo sem comer, automaticamente acumulam por muito tempo o ácido clorídrico que é produzido em baixas quantidades, então acaba aumentando a quantidade daquele ácido. Pessoas aí que já comem demais e no momento que come demais, esse alimento acaba por agir sobre o esfíncter inferior do esôfago, liberando conteúdos gástricos para aquela região, além da inflamação. Sim, a gastrite nervosa ela tem mediadores inflamatórios, certo? Que vocês vão ver lá em imunologia. Mas quando a gente passa por um estresse, a gente libera o quê? Libera cortisol. O cortisol ele é um mediador fortíssimo de processos inflamatórios. Então ele pode ir lá, atuar no estômago e desencadear um processo inflamatório grave. Por isso que é a chamada gastrite nervosa.
Então existem vários fatores que podem fazer com que essa gastrite, essa inflamação do estômago ocorra, tanto alimentar como de comportamental, pessoas que bebem demais, e também aí o fator, né, mental, o fator psicológico, certo? O muco não é que ele diminui, ele não é suficiente para combater a quantidade de ácido que vai se acumular, entendeu? Ele é proporcional à quantidade de ácido que é produzida em condições normais, então ele consegue realizar essa proteção. No momento em que essa quantidade de ácido aumenta muito, então ele não consegue mais realizar essa proteção, afinal é só um muco, né? Não é uma barreira física completa. Então a essa quantidade de ácido muito elevada, por ser um ácido forte, ele vai de qualquer maneira atuar corroendo essa parede estomacal, certo? Ok? Pronto. E o outro fator que a gente também viu, além da gastrite, né, que é essa inflamação da parede, é o refluxo. E o refluxo nada mais é também que esse processo de acúmulo do ácido clorídrico. Por isso normalmente quem tem gastrite tem o refluxo. Só que o que é que acontece? Quando há o acúmulo desse ácido, ele acaba formando gases, né? Porque ele está ali degradando células, ou seja, está ali, querendo ou não, decompondo aquelas células da parede estomacal. Com essa decomposição, com essa degradação, vai haver um acúmulo de gases. E esse acúmulo de gases numa região... E esse acúmulo de gases numa região totalmente fechada vai aumentar o quê? A pressão. Essa pressão vai empurrar esse gás para sair, né, aqui pela região do esôfago, é a região mais próxima para ele. Então, no momento em que ele pressiona o esfíncter inferior do esôfago para ser liberado, acaba saindo um conteúdo de quê também? O conteúdo estomacal, né, o conteúdo ácido do estômago. E esse conteúdo, por ser extremamente ácido e as células do esôfago não estarem preparadas, né, eles não têm muco, eles não são renovados constantemente como as células da parede estomacal. Então esse conteúdo ácido que retorna acaba causando o problema de refluxo esofágico constante. As úlceras são quando já atingiu um nível de ferida, né? Já criou uma ulceração, o nome diz, é uma ferida grave, ou seja, já infeccionou, já tem a formação de pus, já tem presença de neutrófilo, de macrófago, de linfócitos, então já é uma ferida grave, já chegou no nível de infecção. Toda gastrite pode evoluir para uma úlcera, certo? Como também o processo infeccioso já pode causar uma úlcera. Então, algum micro-organismo que você ingeriu e ele é altamente agressivo, ele já pode atacar diretamente a parede do teu estômago e causar essa úlcera diretamente. Mas a maioria das úlceras gástricas são causadas por problemas de piora da gastrite, certo? Gastrite não tratada, que aí vai acarretar nessa úlcera, que esse processo inflamatório constante, e aí a facilidade de infecção dessas regiões inflamadas, e aí a formação dessa ferida, certo? Ok, então, a título dessas curiosidades, falei só porque eu sei que é interessante, que vocês gostam, mas a gente vai continuar agora o processo de digestão, o quimo que foi gerado aqui no estômago, certo? Então, agora não é mais bolo alimentar, é o quimo. Esse quimo vai ser enviado agora para o intestino delgado, onde teoricamente a gente tem que iniciar o processo de absorção, mas a gente vai ver que esse processo de absorção só começa ali lá na segunda parte desse intestino delgado, certo? Então, o intestino delgado, ele possui 3 regiões, o duodeno, o jejunum e o íleo, certo? Então, são 3 subdivisões desse intestino delgado. O duodeno é uma porção bem pequena, onde vai ocorrer ainda um processo de digestão, ok? A luz desse intestino delgado, ou seja, a região interna desse tubo do intestino delgado, ela tem a presença de vilosidades e microvilosidades. Essas vilosidades e essas microvilosidades que nós vamos ver lá com o jejunum e o íleo, a gente vai ver que elas têm a função, vocês estão vendo aqui, ó, uma vilosidade que ela é rica em vasos sanguíneos e vasos linfáticos.
Então é a partir do contato dessas vilosidades aqui que tem por função aumentar a superfície de contato com aquele quimo, né? Com aquele que vai ser quilo agora, certo? Vai mudar de nome, vocês vão já ver, já que no duodeno ainda há o processo de digestão química. Então ele vai aumentar essa superfície de contato com aquele alimento que foi gerado com aquele quilo e ele vai facilitar a absorção dos nutrientes, como também a formação dessas vilosidades. Ela vai favorecer o quê? O acúmulo do alimento entre elas, né? Se eu estou acumulando um alimento nessas regiões que tem vilosidades, eu vou permitir que esse alimento passe mais tempo ali sendo absorvido, porque eu estou aumentando o meu tempo de contato com esse alimento. Então o duodeno ele tem essas características, certo? Com essas microvilosidades e vilosidades, e a gente vai ver já já mais na frente que elas estão principalmente presentes na luz do jejum e do ilho, que são as regiões de fato do intestino delgado que vão ser responsáveis pelo processo de absorção, ou seja, o processo mecânico de absorção dos nutrientes gerados no processo de digestão. Então, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar também vão ser essenciais para que esse intestino delgado desempenhe suas funções na digestão. Então, somente a atuação do intestino delgado e do seu suco intestinal que ele produz ali com as enzimas que a gente vai ver, não seriam suficientes para finalizar esse processo de digestão. Então a gente vai ver já já o que é que o fígado e o pâncreas e a vesícula, que é apenas o órgão de armazenamento, vão contribuir nesse processo de digestão. Então primeiro, já que a gente já mencionou, nós vamos ver aqui o fígado e o pâncreas de forma superficial, de forma mais anatômica apenas, certo? Então o fígado, ele é o maior órgão interno do corpo. A gente viu que o maior órgão do corpo, no geral, é a pele, né? Mas o órgão interno maior é o fígado. Ele tem essa cor arroxeada, uma superfície lisa e recoberta por uma película própria. É bem similar, praticamente idêntico lá ao fígado bovino que a gente está acostumado a ver no mercado, certo? Ele está localizado no quadrante superior direito da cavidade abdominal, ou seja, aqui, né, quadrante superior direito, ele está acima ali do estômago, certo? E produz a bile e armazena essa bile ali na vesícula biliar, que tem aqui essa conexão, esse ducto biliar que vai receber essa bile produzida no fígado e armazenar para o momento em que ela vai ser necessária, para o momento de digestão em que ela vai desembocar lá no duodeno, certo? Enquanto aqui o pâncreas, ele é uma glândula mista, na verdade, certo? Também é um órgão que, da mesma forma que as glândulas salivares, que a vesícula biliar, que o fígado, o pâncreas também vai ser um órgão anexo, né? Um daqueles lá que tem separação, sim, e que não é do formato tubular. São órgãos independentes, que têm atuação independente, mas também ajudam aqui nesse processo de digestão realizado pelo sistema digestivo. Então, ele vai ter essa fórmula triangular, certo? Vai ser transversal à parede posterior do abdômen, sob o estômago, na alça formada pelo duodeno. Ou seja, ele está mais próximo aqui da região posterior das costas, certo? Atravessado, está embaixo do estômago e encaixado ali na alça formada pelo duodeno antes de iniciar ali o jejum, ok? Então ele está nessa posição. A parte exócrina, não está dizendo aqui que o pâncreas é uma glândula mista? Ele tem uma parte exócrina e também tem uma parte endócrina. A parte endócrina do pâncreas é aquela que vai secretar os hormônios, como a insulina, certo? Então a parte exócrina é que vai ser responsável pela secreção do suco pancreático digestivo. O suco que é utilizado de fato na digestão química lá no duodeno. Então a gente tem aqui, ó, que o quimo ele é gradualmente liberado através do relaxamento do esfíncter pilórico ali no final do estômago. No final do estômago não tem aquela região pilórica, que é a que fica próxima ao esfíncter pilórico? Da mesma forma,
Se é um esfíncter, ele está sempre contraído. Quando chega o quimo nele, né, que agora não é mais bolo alimentar, é quimo. Quando esse quimo chegou no esfíncter pilórico, esse esfíncter relaxa e permite a passagem do quimo para o duodeno. Então, ao chegar esse quimo no duodeno, o duodeno vai secretar as enzimas propectinase, enteroquinase e carboidrase. Propectinase vai ser uma proteína degradadora de quê? De proteínas, né? Fica bem óbvio. A enteroquinase é uma enzima conversora, a gente vai já ver o que é que ela realiza a conversão. E a carboidrase, como o próprio nome diz, é uma enzima que degrada carboidratos, ok? Então, no momento em que o quimo chega no duodeno, ele vai secretar o seu suco digestivo que contém esses elementos. Além disso, além dele secretar essas 3 enzimas, o duodeno também tem 2 ductos aqui desembocando nele. Um dos ductos é qual? O ducto pancreático, certo? Que está vindo aqui proveniente da parte exócrina do pâncreas. E aí ele vai receber o suco pancreático através desse ducto pancreático. E o suco pancreático ele vai conter o quê? Contém bicarbonato, certo? Que tem o pH em torno de 8 a 9, ou seja, extremamente básico, né? Por que que eu tenho a necessidade agora de ter outra substância com pH tão diferente do que acabou de sair lá do estômago, que era o pH ácido do HCl? Como eu falei para vocês, o pH do estômago, só o estômago consegue suportar esse pH tão ácido, né? Esôfago não consegue, da mesma forma o duodeno não consegue suportar esse pH tão ácido. Então ele precisa do suco pancreático, porque é esse suco que vai o quê? No estômago, na região ali pilórica. Na verdade, a maioria das pessoas já tem essa bactéria, né, habitando ali no seu estômago, mas ela muitas vezes não chega a causar danos. Mas, por exemplo, pessoas que já têm uma gastrite de um nível elevado, de um grau de dano elevado, com uma infecção, né, aí essa H. pylori ela causa danos maiores. Por exemplo, podendo ulcerar essa região, certo? Causar ulceração, ok? Pronto. Então, esse bicarbonato que tem ali no suco pancreático, ele tem essa função de neutralizar a acidez forte que vem junto com o quimo. Porque o quimo acabou de sair do estômago, tá todo envolto lá pelo ácido clorídrico, um ácido extremamente forte. E o duodeno não suporta essa acidez, esse pH. Então ele precisa desse bicarbonato contido aqui no suco pancreático para neutralizar essa acidez. Além disso, dessa proteção ao duodeno, a gente também precisa dessa variação do pH, porque o que é que a gente pode deduzir? Que as enzimas lá do suco intestinal do duodeno, bem como as enzimas também aqui do suco pancreático e da bile não tem enzima, certo? Desculpa. Então as enzimas do suco pancreático e as enzimas lá geradas no suco intestinal do duodeno, elas vão atuar em que pH? Esse pH ali, né, próximo ao neutro, esse pH que foi neutralizado aqui por esse bicarbonato. Então, além dessa função de proteção, ele também vai ter essa função ali de tornar o pH ótimo para que as enzimas possam atuar de fato. Então, além desse pH, dessa base, o suco pancreático também vai conter tripsinogênio e quimiotripsinogênio, como a gente acabou de falar. Essas enzimas que têm essa terminação gênio são o quê? São zimogênios, né? Que são enzimas secretadas na forma inativa, ou seja, elas precisam passar por um processo de ativação. Então esse suco pancreático ele vai ser rico nessas enzimas aqui na forma inativa. Além disso, ele também vai conter o quê? Lipases pancreáticas, como o próprio nome já diz, degrada lipídios, né? Ou seja, gorduras.
e também a amilase pancreática. É por isso que lá, quando a gente está na cavidade oral, a gente chama ou de pitialina ou de amilase salivar, para poder diferenciar da amilase pancreática, certo? Então ela secreta todas essas enzimas e libera lá no duodeno, juntamente com quais enzimas que a gente viu? Propeptidase, né? Enteroquinase e a carboidrase, certo? São todas as enzimas que chegaram ali no duodeno e estão recepcionando o quimo. Ainda no duodeno vai receber o que? Proveniente de outro ducto aqui, ó, o ducto biliar, né? Que ele pode vir diretamente do fígado ou vir ali da vesícula biliar, quando essa bile está armazenada na vesícula. Então o duodeno também no duodeno vai desembocar também o ducto biliar, que vai liberar a bile. E essa bile nada mais é que uma secreção salina, que também vai ter o quê? Um pH elevado, né? Um pH básico, também para ajudar nesse processo de neutralização do ácido forte, que é o HCl. E também, além desse papel de neutralizar o pH, essa secreção salina, que é a bile, ela tem um papel emulsificante. O que é emulsificar? É o que o sabão faz, né? Ele envolve ali as partículas de gordura e facilita que essas partículas de gordura sejam removidas, sejam degradadas, certo? Então vai facilitar a ação de quem? Da lipase pancreática. Que a maioria, quando nós nos alimentamos de alimentos muito gordurosos, esses alimentos eles não são digeridos até chegar ao duodeno. E aí, na maioria das vezes, eles vêm como partículas grandes de gordura. A lipase pancreática pode atuar diretamente sobre essas partículas? Pode, mas o tempo que ela vai levar para degradar essas gorduras em partículas menores que possam ser de fato absorvidas vai ser uma infinidade de tempo maior que ela não tem com a presença dessa bile. Essa bile vai emulsificar essa gordura, e em vez de eu ter uma gotícula de gordura enorme, ela vai me fornecer várias gotículas pequenas de gordura e facilitar a atuação dessa lipase para que ela de fato forneça o combustível de triglicerídeos para serem absorvidos ali no restante do intestino delgado, o jejum e o ilho, certo? Então ela é composta por sais biliares, 50%, pelo pigmento bilirrubina, né, 2%, tem também colesterol, 4%, fosfolipídios vão abranger 40% da bile. Vou voltar. E o restante vai ser composto por água e eletrólito, certo? Essa parte da bile, não é isso? Pronto, falo já sobre a pedra na vesícula, certo? Então, a bile é essa secreção salina que é sintetizada lá no fígado, certo? Então, o fígado ele sintetiza essa secreção salina e envia para a vesícula biliar para que a vesícula armazene essa bile. E essa bile ela vai ter esse pH aqui de 8,5, que tem o papel, juntamente com o suco pancreático, de neutralizar a acidez presente no químico devido ao HCl, certo? E também tem um papel emulsificante. O que é emulsão, né? É degradar, é quebrar uma molécula grande em moléculas pequenas. Então aquela molécula de gordura, aquela gotícula grande de gordura que chega ao duodeno, porque em nenhuma outra fase da digestão foi feita digestão de gorduras, a primeira vez está sendo agora no duodeno. Então essas gotículas grandes de gordura vão sofrer a atuação dessa bile, certo? Que vai lá emulsificar essas gotículas grandes de gordura, degradando ela em pequenas gotículas de gordura livres. Com essas gotículas agora pequenas, certo? Essa ação da lipase pancreática vai ser altamente facilitada e muito mais rápida e eficiente, certo? E aqui é apenas a composição dessa bile. Quando é ok, Sara? Pronto. E quanto à pedra na vesícula, é quando passa muito tempo aqui, por exemplo, quando tem uma obstrução e essa bile fica armazenada. Então, como ela é formada de sais,
ela pode acabar formando complexos que acabam formando essas pedras, né, que é as chamadas pedras, que são nada mais que os complexos salinos da bile. Por isso é outro fato interessante que vocês podem se interessar, que é possível sim se viver sem a vesícula biliar, quando há a presença dessas pedras que podem estrangular ou podem causar processos inflamatórios crônicos, é melhor remover essa vesícula. Por quê? Porque, como eu mostrei aqui para vocês, o ducto biliar, ele pode vir diretamente do fígado, como também pode vir ali do que está armazenado na vesícula biliar. Então, se eu removo a vesícula biliar, eu continuo tendo acesso à bile produzida diretamente pelo fígado. Mas, posso viver normalmente? Não. Quem diz isso está mentindo para o paciente. Não é uma vida totalmente normal. A ingestão de gorduras, ela tem que reduzir, porque como agora eu dependo da produção imediata dessa bile no fígado, não há mais nenhuma bile armazenada, então sempre eu vou ter que depender de que o meu fígado esteja pronto para produzir quantidade de bile suficiente para degradar aquele alimento. Então, se eu ingiro muita gordura, né, eu fico com quantidade de gotículas de gordura muito grande. E aí a bile que vai ser produzida no momento em que está havendo o processo digestivo não vai ser suficiente para emulsificar toda a quantidade de gordura que está presente ali no meu quimo, né, no meu alimento ali no duodeno, certo? Ok, Valéria? O que acontece? Se tem muita gordura, não é absorvida, né? Causa diarreia, causa danos de absorção dos outros alimentos, que automaticamente, se aquelas gotículas de gordura grandes estão passando direto, não está... Então, automaticamente, se aquelas gotículas de gordura grandes estão passando direto, não está sendo absorvida, ela está envolvendo, pode estar envolvendo e com certeza estará outros nutrientes, né, outros alimentos. Então, acaba que quando ela passa direto ali pelo processo de absorção, ela também carrega ali esses nutrientes, certo? Então, a gente perde na absorção de nutrientes, automaticamente vitaminas, de sais, compreendeu? Pronto. Então a gente vai seguir agora. Então a gente tem que todas essas secreções, juntamente com o quimo, vai permitir que o que ocorra? Eu tenho agora o meu pH ali neutralizado, graças ao pH da bile e também ao bicarbonato presente no suco pancreático. Então eu favoreço a ação das enzimas que foram secretadas lá, tanto do suco intestinal como do suco pancreático. E aí a gente tem que a enteroquinase vai converter o tripsinogênio, que é a forma inativa, em tripsina, que é a forma ativa. Essa tripsina, ela é uma proteína que degrada o quê? É uma protease que degrada o quê? Proteínas, né? Uma enzima que degrada proteínas. Mas além disso, a tripsina tem outra função. Qual é a outra função desempenhada pela tripsina? Ela vai converter a propeptidase e o quimiotripsinogênio, que também são formas inativas, em peptidase e quimiotripsina, que também são proteases, ou seja, também vão degradar proteínas, certo? No duodeno vai fazer também o processo mecânico e químico da digestão. Então, o processo mecânico é o processo de digerir em si, certo? De forma mecânica, e o processo químico é graças aqui tanto à presença dessas enzimas, certo? Como o processo de conversão, como também a estabilização do pH ali naquela região. Então, após esse processo, como eu disse para vocês anteriormente, quando o alimento passa por um processo químico de digestão, ele vai mudar o nome dele, né? Então, de quimo, após esse processo digestivo, ele vai passar a ser chamado de quilo, exatamente, quilo de quilo, que a gente está acostumado com peso. Então, a partir de agora, esse alimento vai ser chamado de quilo. Então, esse quilo, quando ele vai chegar no jejum e no ilho, e vai passar a ser chamado de quilo, graças à digestão química que foi realizada lá no duodeno.
Então eles são riquíssimos em vilosidades e microvilosidades, que vão servir para quê? Para absorção desses nutrientes, né? Como eu já havia falado para vocês, é aqui que estão os capilares sanguíneos e os capilares linfáticos, que vão absorver os nutrientes para levar para onde? Para levar para todas as outras células do organismo. Então, por isso que existe a presença aqui desses capilares sanguíneos, porque são eles que vão captar esses nutrientes para poder encaminhar os nutrientes às demais células do corpo. E por que a presença das vilosidades e dessas microvilosidades? Porque a presença essa característica do jejum e do ilho que vai fazer com que aumente a superfície de contato com o quilo, né? E assim favoreça a absorção desses nutrientes, como também aquela história que eu já havia dito do depósito desses nutrientes, desse quilo, por entre essas vilosidades e microvilosidades, aumentando o tempo ali do intestino delgado para a absorção desses nutrientes, certo? Então, a diferença entre o jejum e o ilho é apenas que a luz do jejum é bem maior do que a do ilho, porque o jejum é o primeiro, o que vem em seguida ao duodeno. Por que que ele possui essa luz maior, né? Ou seja, esse espaço interno maior? Porque o jejum ele vai receber todo o grosso, né? Do quilo, todo o grosso do alimento. Então ele vai iniciando o processo de absorção. Quando a gente vai iniciando o processo de absorção, vai diminuindo a quantidade de alimento que está passando. Se vai diminuindo essa quantidade de alimento, quando chega no ilho, essa luz é menor porque a quantidade de alimento, de quilo que está passando por ali já vai ser menor. Então ele tem esse comprimento tão grande justamente para otimizar esse processo de absorção. Além desse comprimento muito grande, ele tem um comprimento maior ainda quando a gente contabiliza todas essas vilosidades e microvilosidades que existem dentro deles, ou seja, na luz deles. Então, o jejum e o ilho, eles realizam um processo mecânico de absorção de nutrientes, ok? Show! E o último órgão do sistema digestório é o intestino grosso, certo? Então, ele é o último órgão de fato do sistema digestório e ele vai ser subdividido em seco, certo? Que é essa regiãozinha que está em contato, lá não está mostrado aqui, mas é a região que está em contato com o íleo, certo? O final do íleo. A gente tem o cólon ascendente, que estruturalmente o intestino grosso ele se posiciona exatamente assim no nosso organismo. Aqui no centro dele vai ficar um intestino delgado, certo? Então o cólon ascendente é porque ele está subindo. Depois tem o cólon transverso, porque ele está atravessando a nossa região abdominal. Depois o cólon descendente, porque ele está descendo. O sigmoide, porque ele faz uma curva para vir para a região o quê? Do reto, né? Para chegar até o ânus. Então os próprios nomes já dizem ali a posição que esse intestino grosso vai ficar, certo? Então ele recebe o alimento que não foi absorvido e vai também realizar o processo mecânico de absorção de água, certo? Então ele não vai apenas passar o alimento que não foi absorvido. Ele tem a função de absorver a água, né? E tornar essas fezes mais consistentes. Então o intestino grosso ele vai produzir muco para facilitar o trânsito e a saída das fezes que estão geradas. Então a gente tem aqui que esses pontinhos aqui amarelos que estão em volta desse intestino grosso são glândulas que produzem muco, e esse muco é justamente para facilitar tanto o trânsito dessas fezes, desse alimento não absorvido, como também a saída dessas fezes no momento da evacuação. Além disso, da produção desse muco, no intestino grosso também há a presença da flora intestinal, que são micro-organismos que também têm a função de ajudar no trânsito das fezes, e eles tanto consomem restos desse alimento que não foi absorvido, como também atuam combatendo qualquer outro micro-organismo que possa estar ali, que possa ter passado por todo o processo digestivo anterior. Então eles têm essa função de proteção e também consumindo
esses restos desse alimento não absorvido, eles vão reduzindo a quantidade, facilitando o movimento desse alimento até chegar ao momento da evacuação, certo? O intestino grosso, ele vai ter paredes lisas, mas ingômos, né? Como a gente viu. As fezes vão se acumular nesses gomos, principalmente ali na região do reto, é quando as fezes param de transitar e realmente se acumulam. No momento em que elas vão se acumulando, elas incham e comprimem terminações nervosas que estão presentes ali na região do reto. E quando elas comprimem as terminações nervosas que estão presentes ali no reto, elas vão agir sobre o ânus, fazendo com que o esfíncter do ânus relaxe. Como eu já disse a vocês, esfíncter está sempre contraído. No momento em que ele envia esse sinal, o ânus relaxa e permite a saída das fezes, ou seja, a evacuação faz com que a defecação ocorra, ok? Então a gente finaliza aqui. Se tiverem alguma dúvida, vão me perguntando aí agora. Tudo ok? Tranquilo? Estamos combinados que não vai ter atividade, a não ser que vocês queiram, claro. Se vocês quiserem, eu passo uma atividade. Então pronto, gente. Eu vou já postar a aula e envio novamente para a Tainara. Ela encaminha para vocês, certo? Então obrigada de novo pela participação. Achei massa, hoje vocês interagiram, foi muito. E até a próxima semana de novo, 7h30, certo? Combinado? Tchau!